ist Schluss mit lustig. Ich will dich wiedersehen. Bis gestern waren wir Freunde. Jetzt hab ich ein Problem. Die letzte Nacht hat alles verdreht. Du hast mich einfach flach gelegt. Ich mach für dich den Hampelmann. Du wirst mich aus der Bahn. Weiß der... Olá, sou Vanderlei Zonivelti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é escolas de economia. E a primeira escola é a mercantilista, baseada nos metais nobres, né, no ouro, na prata. E quem esteve presente nessa escola foram os países que tiveram colônias, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. E esses metais serviam para que fizesse a balança comercial ser positiva. A segunda escola foi a fisiocrata, de Turgot-Quesnel, que diziam que a agricultura era a área mais nobre da economia e que as outras áreas eram secundárias, né, o comércio, a indústria, e que o governo não deveria intervir nessas áreas, principalmente, né, na agricultura. Então eles foram os primeiros liberais, os primeiros a pregar a não intervenção estatal. E eles cunharam aquele lema do liberalismo que todos sabem, né? Laissez-faire, laissez-passer. Deixar fazer, deixar passar. Depois vem a escola clássica. A escola clássica é o liberalismo clássico. A escola clássica começou com Adam Smith, com seu livro Riqueza das Nações. E tem vários expoentes, como Jean-Baptiste Leclerc, como David Ricardo, como Bastiat, Malthus. E quem criou a primeira teoria de valor foi Adam Smith, com a sua teoria de trabalho-valor. E quem criou a teoria mais robusta mesmo de todo o liberalismo foi David Ricardo, que cria lá seu liberalismo comercial. E aí vamos para a escola neoclássica. A escola neoclássica tem como expoente Stanley Jevons. Stanley Jevons, ele prega a inserção da matemática na economia. Então, pela primeira vez na história, a matemática vai fazer parte da economia, né? As equações diferenciais, cálculo, tudo faz parte agora para entender a economia. E ele cria a teoria da utilidade marginal, marginal de margem, né? Margem de lucro. Então essa escola também foi chamada de marginalista. E teve também integrantes de peso. Teve uns integrantes, era Karl Menger. Karl Menger foi o criador da escola austríaca. Tem também Marshall. Marshall vai ser professor de Keynes, do Lord Keynes, do keynesianismo. E temos também Pareto, que cria a definição de ótimo de Pareto, que até eu, como engenheiro, estudei ótimo de Pareto na engenharia. Aí vem a escola socialista. A escola socialista é de Saint-Simon, de Fourier. Essa escola, ela prega o fim da propriedade privada, o fim da herança, o fim do dinheiro. Na filosofia seria o socialismo utópico, o qual Marx foi contra. E por falar nisso, a próxima escola é a escola marxista. Escola marxista, Marx desenvolve, né, sua teoria econômica. Para ele tudo era economia, né? O materialismo histórico era luta de classes, a dialética histórica também luta em relação à luta de classes, né, dos opostos, a mais-valia, que era o lucro que o empresário estava tirando do empregado, o fetiche pelo lucro dos empresários. Então ele cria todas essas teorias e critica
pesadamente os clássicos. David Ricardo, por exemplo, ele critica muito o liberalismo comercial, mas critica ainda mais os neoclássicos. Então, para ele, estava todo mundo errado mesmo. E a próxima escola vem o historicismo econômico. O historicismo econômico, na verdade, praticamente só existiu na Prússia, no Reino da Prússia, pouco antes dela se tornar Alemanha. Estava na época da Revolução Industrial, e a Prússia queria se tornar a grande potência da Europa, como se tornou, e eles criaram esse modelo econômico, que era um modelo historicista. Também estudava história, mas não como Marx, que estudava dialeticamente, estudava história mesmo, sistematicamente, para ver o que deveria ser feito. E era tudo baseado na indústria, porque eles queriam ser o país mais industrial da Europa. Logo em seguida vem o keynesianismo. Finalmente chegamos em Keynes, né? O peso pesado, né? Uns amam, outros detestam. Bom, Keynes aparece num momento interessante da história, né? Num momento que a quebra, né, do mundo, 1929, né, a quebra da Bolsa de Valores, o mundo inteiro entra em recessão, e Keynes resolve fazer uma teoria para dar uma solução para isso e para que nunca mais isso ocorra. Então Keynes cria uma solução que, enquanto, né, a economia está de bem, ele vai tributar mais. Para quê? Para fazer uma caixinha para os dias, né, os dias chuvosos. E ele se preocupa, inclusive, para que a sociedade não cresça muito, para também que ele pensa, quanto maior, né, a altura, maior o tombo. Então, quando a produção está muito alta, ele controla a produção. Então, é um sistema intervencionismo muito grande mesmo, de controle de tudo. E ele se baseia, esse controle, mais baseado nas políticas fiscais. Tem dois tipos de política. Na verdade, ele usa as duas, mas ele usa predominantemente a fiscal. Para que nós saibamos aí, né, todos saibam que é muito importante isso aqui na economia, tem duas políticas que você vê na televisão. O jornal fala, política fiscal, política, né, monetária. Tem duas políticas. A política fiscal, que é relacionada a tributos, aumentar e diminuir tributos, e dos gastos públicos, aumentar e diminuir os gastos públicos. E a economia, a política monetária, que é em relação à moeda mesmo, ao dinheiro, injetar mais dinheiro no mercado ou tirar dinheiro do mercado. Então Keynes ele se baseava mais na questão fiscal, embora use também a questão monetária. Então o keynesianismo é mais ou menos isso. Aí vem os pós-keynesianos. Os pós-keynesianos, então, eles levam... e Keynes criou, ele foi o primeiro a criar a macroeconomia. Olha, isso realmente, macroeconomia. E junto disso, foi o primeiro a criar o PIB, né? O Produto Interno Bruto, e o Produto Nacional Bruto, PNB. Ele foi o primeiro a ter essas sacadas aí. E aí logo depois entra então a escola pós-keynesiana, que tem um dos expoentes lá que meu pai gosta muito, Galbraith, que ele até me fez ler o livro quando eu estava na faculdade, e que hoje ele já mudou muito a cabeça dele, já é liberal, como eu. Mas eles estudaram então essa questão da macroeconomia que não existia antes, aumentaram essa tese, né, essa teoria, robusteceram, né, isso tudo aí, e além disso eles se fixaram muito na política fiscal. Realmente aí eles vêm com a política fiscal forte. Aí chegamos então na escola de Chicago. A escola de Chicago, o expoente dela é Milton Friedman. E Milton Friedman então, ele começa a criticar a questão fiscal de Keynes. Fala, essa política fiscal essa não é a solução. A solução é a política monetária. E aí ele troca, né? Vamos estudar então a política monetária. E ele faz toda uma tese, né? Para que seja aplicado na prática.
Mas aplicar na prática, né, você como estudioso, não é tão fácil, alguém tem que comprar essa briga. E aí teve a crise do petróleo, em 1970. E aí resolveram então adotar as políticas de Friedman. E não deu certo. Aí ele sentiu o seguinte, que se Keynes aplica política fiscal e não dá certo, e se ele aplica monetária e não dá certo, e só tem as duas, então porque tem que ser liberalismo mesmo. Porque liberalismo não aplica nada, é sem intervencionismo. Então a partir dali ele vira um dos porta-vozes do liberalismo. Vocês podem ver no YouTube aí, vídeo dele pra lá e pra cá. Todo mundo adora o Friedman. Colocam ele até como se fosse escola austríaca. Ele não é bem... Ele é mais... que ele se bandeou pro liberalismo, né? O liberalismo também austríaco, também é uma das escolas, né? Por falar nisso, a próxima escola é a escola austríaca. A escola austríaca também, né? O pessoal está na moda, o pessoal gosta muito. Tem lá, começou com Menger, que eu falei para vocês. Aí depois vem Bonhoeffer. Aí vem Mises, né? Mises dando a teoria mais profunda, que é a questão que ele escreve no Ação Humana dele, que eu fiz até um vídeo sobre isso. Ele escreve sobre a ação humana. Aí ele fala que a economia está baseada na ação das pessoas. Aí ele diz que a economia, ele vai contra Jevons, que colocou os neoclássicos, que colocaram aí com a matemática. Ele tira a matemática, fala não vai, sem matemática, é lógica. Vamos voltar lá a Platão, Aristóteles, vai ser a lógica. Então a lógica que vai dar, né, a economia. Ele cria um conceito da praxeologia, que é baseado na ação humana nesse livro dele, que eu até vou fazer um vídeo sobre isso. E aí, uma outra sumidade aí é Hayek. E Hayek ganhou um prêmio Nobel, inclusive, baseando seus trabalhos na economia austríaca. E ele ganha o prêmio Nobel junto com o Gunnar Myrdal, que é um sueco, que cria a escola sueca. Mas que essa nós vamos deixar para um novo momento. E aí, depois da escola austríaca, nós temos os novos keynesianos. Aí os novos keynesianos é uma volta, porque esses liberalismos, né, do Friedman, o liberalismo austríaco, na verdade a vida é um ciclo, né? Agora eles resolveram voltar para estudar o Friedman não, vou voltar a estudar o Keynes, Lord Keynes, mas tentando melhorar aqueles pontos, liberalizar um pouco mais, deixar um pouco mais frouxo, né, com menos intervenção, para ver se a teoria de Keynes pode ser aplicada hoje. A teoria de Keynes foi bem, mas está ficando meio que em desuso nos países que querem adotar o liberalismo, que é o que eu gostaria aqui no Brasil, eu acho que a maioria de vocês. Tá certo, pessoal? Essa aí é a escola austríaca. Com curiosidade, né, eu estou usando aqui, né, sobretudo de general da Segunda Guerra Mundial, da SS, na patente de Obergruppenführer, que são essas folhas de carvalho aqui, da 23ª Divisão Panzergrenadier, os granadeiros Panzer de Nederland, da Holanda, dos voluntários da Holanda, e que tem como símbolo esse Wolfsengel aqui, que é um símbolo muito importante para toda a Europa do Norte aqui. Alguns falam que é o lobo. E um dia eu falo para vocês sobre heráldica e falo sobre isso aqui. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau!